Campanha, aonde nós nos encontramos aqui, onde Deus já tem feito maravilhas, e aonde eu e você também nós já passamos por várias intempéries, por várias afrontas, mas nos encontramos de pé, porque verdadeiramente quem nos chamou não foi nenhum ser humano, quem nos chamou não foi nenhum que vai morrer o corpo físico, mas quem nos chamou foi aquele que criou o primeiro ser humano na terra, que é Deus, a qual, como a minha Bíblia, a sua Bíblia, nós a conhecemos. Sabemos que a escritura original, os pergaminhos originais que se encontram ali em Israel, que alguns teólogos, alguns arqueólogos, historiadores têm, o nome verdadeiro de Deus se encontra lá. Mas na minha Bíblia e na sua Bíblia, que tanto sangue foi derramado para termos, pelo menos esse rascunho, essa iniciação para conhecer a verdade, nos fala que é Deus. Mas sabemos que se chama Javé, o nome dele, aquele que nos criou. Sem perda de tempo, peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Atos 9, versículo 1 em diante. Glória a Deus, para que nós possamos acompanhar. Aleluia. Sexta-feira do perdão que salva, aonde Deus ele tem perdoado a mim, a todos nós pelas nossas falhas. E quando Ele nos salva, não é que nós iremos ter mansões na terra, mas nós teremos um lugar no céu, ao lado dele. Um lugar aonde o nosso espírito, a nossa alma, ela vai repousar. Lemos então: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, ou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Só até aí. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina nessa noite, e hoje nós vamos ter a noção e a dimensão do que é perseguição. A palavra de Deus nos ensina que muitos, no dia de hoje, têm falado que eu estou sendo perseguido simplesmente porque talvez eles não têm a coragem, talvez eles não tenham o intuito, talvez eles não tenham a curiosidade de estudar para aprender. E nós sabemos que no mundo evangélico é uma competição desenfreada. As pessoas, elas querem ser as melhores naquilo que fazem. E muitos, se é que você formos pesquisar hoje, nas prefeituras, nos fóruns, muitos têm registrado como profissão ser pastor para poder se aposentar. O interessante é que até hoje na Bíblia Sagrada que nós lemos, mesmo sabendo que ela é um rascunho dos pergaminhos, da escrita, daquilo que tudo foi catalogado e escrito para que eu e você nós não ficássemos perdidos no tempo, como muitos se encontram no dia de hoje. Ela não fala que pregar a palavra de Deus é profissão. Ela não fala que ministrar os ensinamentos de Jesus seja uma profissão. Mas o ser humano ele tem feito da palavra de Deus uma profissão, aonde até mesmo eu que sou de carne, até mesmo onde eu que sou um ser vivente, e o meu corpo irá apodrecer, abomino isso, ainda mais Deus, ainda mais Jesus Cristo, quando chegou ali no templo, aonde se dizia que era para adoração, chega lá e toca o povo fazendo casa de comércio.
E hoje não é diferente. Hoje as pessoas elas perdem tanto tempo fazendo coisas para arrecadar dinheiro, vendem água, vendem pano, dão credibilidade a tudo isso. Mas o ser humano, ele mesmo não dá credibilidade no poder da sua oração, no poder da sua fé. É preciso que alguém coloque a mão e ore para se sentirem bem. Jesus, Deus, ele nos fala que a unção que vos dou não tomarei de vós. E a mesma unção que ele deu para aquele que está pregando, para aquele que ora, para aquele que canta, é a mesma unção daqueles que está lá no banco, se não mais. Porque talvez aquele que se encontra ali no banco, sentado, que é membro, talvez ele tenha um compromisso maior do que aquele que deveria fazer e não faz. Simplesmente porque falar, não, mas eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, então não posso me cansar. É aí que começa a tragédia. Mas nessa noite nós estamos falando de perseguição. E quem melhor para nos ilustrar o que está acontecendo hoje conosco do que Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele era um homem que ele foi determinado pela igreja de Jerusalém, ou seja, pela igreja romana, para perseguir aqueles que eram cristãos, aqueles que pregavam como Cristo, aqueles que ensinavam como Cristo, aqueles que buscavam viver como Cristo. Porque aqui no versículo 2, na parte C, diz assim: se encontrar alguns daquela seita, ou seja, a igreja de Roma naquela época, eles não aceitavam o cristianismo. Para eles, o cristianismo era uma seita. E ainda assim continua sendo para eles. Mas eles viram que tomou uma proporção mundial, global, e eles não têm como parar. Mesmo sabendo que eles são a maior potência em poder e número de fiéis e seguidores. Mas, no entanto, eles não podem parar nesse momento. Porque o povo se revoltaria e a população ficaria contra. Porque se nós pararmos um minuto para observar, não sei se os irmãos já parou para ver, mas nos últimos tempos, por mais que as coisas estão se findando, chegando próximo do fim, chegando próximo à volta de Jesus, a população que não é nem crente, nem católica, nem evangélica, que se denomina, entre aspas, ateu, eles também não suportam mais o derramamento de sangue, eles não suportam a injustiça. E é só por isso que o povo romano, eles têm ficado quieto. E quando nós falamos romano, não é da cidade de Roma, mas aqueles que estão na igreja apostólica romana. Aleluia. E Saulo de Tarso agora ele pediu ao sumo sacerdote, ou seja, ele pediu autoridade para ele que era maior, pediu cartas para poder perseguir aqueles que estavam alertando, como nós estamos fazendo aqui hoje. E o que tem acontecido conosco? Rumores, falsos testemunhos contra a nossa vida, pessoas querendo acabar conosco fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, aonde ainda assim Deus ele é conosco. Ainda assim Deus está conosco. Mas irmão, como é que você pode falar isso? Porque nós nos encontramos vivos aqui no momento. E tudo isso, como o apóstolo W. Neves falou, é apenas uma preparação para as coisas que ainda estão por vir. Como ele falou da mulher que mandou para ele no WhatsApp, que os muçulmanos estão já ali no estado de Maranhão. E para chegar até aqui, se é que eles já não estão por aí camuflados, se é que eles já não... Porque hoje em dia se aprende as línguas fora do Brasil muito fácil. Se é que eles já não estão há tempos por aí, esperando o momento certo de atacar. Sabe por que eu digo isso? Porque Satanás ele é um estrategista nato. Mas como assim, irmão? Se ele fez com que Adão e Eva cometessem, ou seja, desobedecessem a Deus, por que ele não fará comigo e com você? Que não vimos Deus face a face, que não nos aproximamos dele. Ele pode causar grandes danos a nós. Mas uma coisa nós temos a certeza: quando e na hora em que nós nos voltamos para Deus, reconhecemos e abandonamos o pecado,
nós temos a convicção que Deus ele nos protege. E ainda assim, se fizer como fez aquele povo ali no Coliseu, com os cristãos daquela época, entregaram aos leões, ainda assim nós estaremos salvos, porque morremos pela palavra. Não morremos pelo bispo Ricardo, nem pelo apóstolo W. Neves, nem pela bispa Fabiana, nem pela bispa Wênia. Não morremos pela pessoa na terra, mas morremos por Javé, por Yeshua, por Jesus, que se encontra lá no céu. Mas não é o céu que nós conhecemos acima das nuvens, mas o céu aonde que só se pode chegar com um grau espiritual muito elevado e aonde só se pode ir com a permissão de Deus, que foram poucos que foram lá. E um deles foi Enoque, aonde ele viu tantas coisas que ele relata no seu livro. E até o livro de Enoque ele foi tirado da Bíblia, porque senão a história seria diferente. As pessoas do mundo inteiro saberiam a verdade e talvez assim buscariam fazer certo diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos conta que Saulo agora ele foi perseguir aquele povo de Israel agora. E estando indo para Damasco, eis que Jesus Cristo, o próprio Deus, apareceu a ele, uma forte luz, um forte clarão, e ele, junto com os companheiros, caíram no chão. E ele perguntou: Senhor, Senhor, quem és tu? E aquele que escreveu e traduziu a Bíblia colocou: e o Senhor respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Ou seja, ele estava perseguindo não Jesus Cristo de verdade, mas aqueles a qual estavam pregando a verdade de Jesus, o que não deixa de ser a mesma coisa. E a palavra de Deus nos conta que agora Saulo de Tarso ele fica cego, mas ainda assim ele conseguiu chegar em Damasco e foi se hospedar em uma casa. E ali em Damasco havia aqueles que serviam a Deus. Mas é lógico que, como nos dias de hoje, havia aqueles que serviam, mas que tinham medo. Qualquer coisa se escandalizava e corria. Um desses foi um homem chamado Ananias, discípulo chamado Ananias. E a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus falou com ele: olha, Ananias, eu quero que agora você vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou seja, Saulo ele era um perseguidor, causava terror às pessoas, mas para todo mundo chega o dia e chega a hora. Só que Saulo ele não morreu fisicamente. Saulo agora, ao perder a sua visão, eu conjecturo que Saulo agora ele teve na sua cabeça, ele recordou de tudo de ruim que ele fez para aquele povo, de todos aqueles que serviam a Deus, que ele levou e entregou para ser morto, para ser crucificado ou para ser queimado, como as pessoas, a história nos conta que aqueles que não seguiam as ordens do povo romano, eles eram tidos como bruxos. Ou seja, você já imaginou no dia de hoje? Ou, melhor dizendo, há 15 anos atrás, hoje às vezes é mais raro acontecer, mas há 15 anos atrás, nas igrejas, onde as pessoas chegavam com um problema, aquele que estava ali, que buscava Deus, colocava a mão e a pessoa era curada. Já imaginou aquele povo vendo isso? E eles não faziam: não, esse aí é bruxo, vamos matar ele porque ele está possuído de demônios. Era por isso que aquele povo de Roma eles queimavam, porque eles achavam que, através de Satanás, achavam que aquele povo era bruxo. E nós sabemos que é completamente ao contrário. E agora eu conjecturo que Saulo agora ele fica pensando todo o horror que ele causou e o bem que ele tinha, que não era dinheiro, não era casa, não era família, era a sua visão, ele perdeu agora. E a palavra de Deus nos conta nesse momento que ele começou a orar.
Ele voltou o seu coração. Aquele homem que, como um exemplo, como Sansão, conjecturando que poderia levantar uma casa dessa, o seu poder que ele tinha de mandar prender a cidade inteira, junto com aqueles que eram os seus comandados. Agora, tudo aquilo para ele não serviu de nada. Como é que ele iria ver? Como ele iria até as pessoas? Como ele iria continuar a sua perseguição? E nesse momento, no momento da perseguição, no momento da luta, Saulo agora volta o seu coração e começa a clamar aquele que é o Criador de tudo e também aquele que o fez. E a palavra de Deus nos conta que quando Deus ele fala com Ananias, que esse era de Tarso e se chamava Saulo, Ananias dá um pulo para trás e diz: não, Senhor, já ouvi falar muito desse homem, ele persegue e mata o teu povo, e agora o Senhor quer me mandar até ele? Não posso, eu vou morrer. Ananias agora ele ficou com medo, ele temeu pela sua vida, mas aí Deus ele vai e fala com ele que Saulo é ferramenta escolhida, ou seja, tudo que aconteceu na vida de Saulo, permissão de Deus, todo o medo do seu passado, como a apóstola Agnès fala, quando puxar a capivara, tudo isso foi o quê? Permissão de Deus. Poderíamos ter morrido ao nascer, poderíamos ter morrido durante um acidente quando vinha para cá, mas nós estamos aqui foi porque Deus permitiu. Os escolhidos para sofrer, para ser caluniados somos nós, não é ninguém. E as pessoas do mundo evangélico, muitos pastores aqui mesmo, nessa cidade, falam que só dão valor para quem está na mídia, como Rodomiro Santiago, Edir Macedo. Eles falam, esses homens são de Deus, são perseguidos. São coisas que eles mesmos forjam para ter ibope, para que a igreja deles enche. Mas e eu e você que só temos Deus por nós e mais ninguém? E ainda assim, querem acabar comigo e acabar com você. Porque nós não estamos aqui interessados no que você vai trazer. Mas nós estamos interessados no que você vai ser quando sair daqui. Como assim, irmão? Nós estamos interessados no que você levou para aplicar no amanhã. O que você levou para dentro do seu lar. Se você ouvir que é só bênção, mesmo se quebrar alguma coisa na sua casa, não preocupa não que Deus vai dar outro. Não vai correr, trabalhar e comprar não que você vai receber. Fique só esperando. Adoece, preocupa não que Deus vai curar. E tem um médico ali, uma coisa simples, sei lá. Vai não que você vai morrer. Fique esperando. Deus, as pessoas elas têm que acordar para uma única coisa. Deus, ele é espiritual. Jesus, ele é espiritual. Que ele pode proteger? Pode. Que ele pode mudar a nossa vida no estado de Deus? Pode. Mas as pessoas elas têm que usar o raciocínio e a lógica. E que lógica é essa? Nem tudo Deus ele vai fazer. Como assim, irmão? Está amarrado? Isso não é de Deus, não. É de Deus, sim. Se não fosse assim, Ananias e Safira eles não tinham ido para o lago de fogo. Deus não conhecia eles, não sabia como eles eram. Deus poderia muito bem ter salvado. Eles foram para o lago de fogo. Esse é o Deus a qual nós conhecemos. É um Deus que ele salva, mas é um Deus também que deixa a pessoa passar por dificuldades. É um Deus que deixa eu e você ter perdas para ver se realmente nós amamos ele acima de tudo. É um Deus que permite que o nosso esposo, que a nossa esposa fale coisas duras conosco, para ver se realmente nós somos convertidos ou se ainda nos falta muito para sermos salvos. É o mesmo Deus que deixa pessoas que nem convivem nos nossos lares, que nem está dentro da nossa casa, nos dar conselhos e até falar ser duro. Coisas que talvez o meu pai, a minha mãe, o seu pai, o nosso esposo, o nosso amigo nunca falou. Uma pessoa que mal te viu, te fala como nós falamos, dá-lhe logo uma patada para você aprender. Esse é o Deus a qual nós conhecemos. Esse é o Deus que a Bíblia nos fala. Não é esse Deus que dá carro e dá casa. Esse eu não conheço, não. Eu conheço o Deus que deixou uma cidade inteira morrer, 2, Sodoma e Gomorra. E ele não podia ter salvo? Podia.
Mas o que aquele povo fez para Deus? Qual foi a importância que eles deram para a palavra de Deus? Simplesmente ignoraram a ele. Foi o mesmo Deus a qual deixou que Saul matasse os sacerdotes porque eles esconderam Davi. Esse é o Deus que dá carro, dá casa, que resolve casamento, que os pastores pregam. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que as pessoas pintam. É igual a Satanás. Pintam a Satanás feio, horrível, mas ele vem como anjo de luz e tem enganado a muitos. Tem feito muitas pessoas revelar aquilo que não existe. E a palavra de Deus nos fala: ai daquele que falar aquilo que Deus não mandou. No dia do juízo final, o arrependimento vai ser grande. E a palavra de Deus nos fala que após Ananias ter ouvido Deus falar, ele foi até Saulo, orou nele e caiu-lhe como escamas dos olhos. E Saulo voltou a enxergar. E após ele enxergar aquele homem que perseguia, aquele homem que trazia terror, ele foi atrás dos discípulos que estavam ali em Damasco para poder aprender com ele. E o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. O S foi mudado para o P, aonde ele deixou várias escrituras para mim e para você nos dias de hoje, para mim e para que você nós venhamos conhecer e compreender como realmente Jesus, como Deus ele faz. Mas nessa noite, mesmo Saulo ele ter feito todas as atrocidades possíveis, Deus o perdoou. E nessa campanha o perdão que salva, Deus ele possa nos perdoar e nos salvar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus ele não nos perdoar e não nos salvar, o que será de mim, o que será de você? Eu tenho pena e fico triste quando nós que levantamos a bandeira do Evangelho, levantamos uma bandeira da salvação, não é para que o nome dos guardiões seja cresça, não, mas para que a salvação de Deus venha para aqueles que não conhecem e não entendem. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que poderiam simplesmente falar assim: glória a Deus que continua, mas está fazendo o quê? Querendo me parar e te parar. É porque talvez eles não têm a coragem e não têm a vontade de ver alguém que está ali sentado no banco ser liberto. Por quê? Aquela pessoa vai parar de ajudar, aquela pessoa vai diminuir e falar: então agora eu vou fazer o que eu queria fazer. Estava preso, a minha mente estava presa nisso. Jesus, quando ele veio, ele não veio para mudar tudo, ele veio para que se cumprisse o que os profetas, muito tempo antes dele, falou: que viria um que iria tirar o pecado do mundo, que iria levar sobre ele as enfermidades. As pessoas acham que enfermidade é doença, as pessoas acham que enfermidade é um mal-estar, mas ele levou o pecado original, ou seja, o pecado que Jesus levou nada mais foi do que a morte sem salvação. Porque antes dele morrer por mim e por você, aqueles que morressem não iriam subir. Para que aqueles que morressem subissem, tinha que ter feito algo extraordinário para Deus. Não bastava apenas evangelizar ali, não. Tinha que ter andado muito tempo rente com Deus. Ser 99% rente com o nosso Criador. E quando Jesus ele veio e morreu, a salvação chegou até Cabo Chagas, a salvação chegou até no Brasil, a oportunidade de ser salvo chegou para mim e para você que somos gentios. Eu fico pensando, imaginando, que se aqui que é no Brasil está desse jeito, imagine aquele povo que está lá e prega a verdade. Estão sendo mortos, cada dia, cada hora, são matados milhões. É por isso que lá perto de Israel ali, há tantas guerras, porque o povo lá, eles são escolhidos. E Deus, a salvação ia ser só para eles. Não chegaria para mim nem para você. Mas que nessa noite, no perdão que salva, que nós possamos perdoar esses que têm perdido tempo querendo fazer maldade e não tem feito maldade comigo e com você. Que nós possamos perdoar. Mas o interessante é que Deus lhe perdoa, mas ele não compactua com o erro.
O bom de Deus é isso. O que eles esquecem de falar é isso, que Deus ele perdoa, mas ele não compactua. Se Deus ele compactuasse, todos aqueles que estavam lá quando Jesus morreu teriam subido. Não subiram. Não subiram. Alguns estão até hoje no lago de fogo. 2017 anos ali queimando. Justamente porque crucificou o inocente. Crucificou aquele que não merecia morrer. Eu e você não somos pecadores. Nós merecemos pagar pelos nossos pecados.